Hoje nós estamos aqui com as doutoras Gabriela Mickenberg Sadi, médica veterinária e coordenadora da Vigilância Sanitária do município de Balsa Nova. Estamos aqui também com a doutora Safira Prado, mestre em Direito pela UFPR, professora do curso de Direito do Uninter e advogada militante na área de Direito Administrativo, para tratar sobre o assunto Vigilância Sanitária. Por que escolheu o assunto vigilância sanitária? Porque é um campo de trabalho também para o advogado, né? Nós temos várias questões de licenciamento, nós temos questões de fiscalização e que recai sobre o empresário, recai sobre quem exerce atividade econômica, e que é bom que o advogado saiba que existe esse nicho de mercado. E para isso a gente resolveu fazer uma questão interdisciplinar, porque nós temos a doutora Gabriela, médica veterinária, que conhece a prática da vigilância sanitária, que tem experiência em fiscalização, em instrução e julgamento de processos administrativos sanitários. E nós temos também a professora, a doutora Safira Prado, que conhece todo o expertise do processo administrativo, do poder de polícia, e também atua no judiciário na área de direito à saúde. Bom, meu nome é Igor Fernando Rutz, eu sou presidente da Comissão de Direito Público da OAB aqui de Campo Largo e também sou mestre em Direitos Fundamentais e Democracia e procurador do município de Balsa Nova. Então vamos dar início, doutora Safira, falando sobre a questão do direito fundamental à saúde, né? O que seria o direito fundamental à saúde, como isso vai impactar na atividade do advogado, na atividade econômica? Doutora Safira, por favor. Muito bem, primeiramente quero agradecer o convite do professor Igor, professor e advogado. Eu falo professor porque nós somos colegas há muito tempo, né, da nossa seara acadêmica, então agradeço aqui, professor Igor, e também agradeço ao OAB de Campo Largo pelo convite. Muito bem, tratar do direito à saúde pós-Constituição de 1988 é vislumbrar aqui um avanço com relação à concretização de direitos fundamentais. O direito à saúde está presente lá no artigo 6º da nossa Constituição, e sendo direito fundamental, ele deve ser efetivado, concretizado em um primeiro momento pelo Estado brasileiro. Então, há um dever do Estado, e quando digo aqui Estado, me refiro a todos os entes federativos, é um dever da União, é um dever dos Estados-membros, é um dever dos municípios e é um dever do Distrito Federal de concretizar este direito à saúde. Qual é a grande política pública que nós temos para efetivação deste direito? Nós temos aqui o Sistema Único de Saúde, que ele é organizado de forma descentralizada a partir da União e, consequentemente, nós temos aqui repasses de recursos públicos para estados e municípios. Então, o direito à saúde no Brasil, ele vem sendo efetivado, concretizado a partir aqui do Sistema Único de Saúde. Além disso, no Brasil, a saúde, ela também pode ser desempenhada pela iniciativa privada. E aqui, neste caso, não será um serviço público, tá? Não teremos um viés de serviço público, mas teremos aqui a saúde como uma atividade econômica. Só que não é uma atividade econômica qualquer. E justamente por isso, a saúde, ela né, a atividade econômica de saúde, quando desempenhada pela iniciativa privada, ela é fiscalizada pelo poder público a partir do seu poder de polícia. Legal, professora Safira. A professora Safira falou muito. Eu também chamo de professora Safira porque é como a gente se chama, né, professora, no meio acadêmico, né? A gente se conhece no meio acadêmico. A professora falou do Poder Executivo. O Poder Executivo, por óbvio, ele é quem efetiva o direito fundamental à saúde, mas a gente tem também bastante participação e uma participação salutar do Poder Judiciário, não é, professora? Como que se dá essa
Exato. E aqui também um nicho de mercado para os advogados, professor Igor, porque justamente nós temos a possibilidade de buscar a efetivação desse direito à saúde a partir do Poder Judiciário. E cada vez mais o Poder Judiciário vem atuando nessa seara por provocação, seja do advogado, né, atendendo aqui o seu cliente, ou até mesmo do Ministério Público, né? A gente também tem que lembrar do Ministério Público como sendo o defensor da sociedade aqui, e também temos que lembrar também, professor Igor, da Defensoria Pública atuando. Então, a partir dessa provocação, seja do Ministério Público, seja da Defensoria, ou até mesmo do advogado, aqui atendendo os interesses do seu cliente, o Poder Judiciário vem atuando especialmente nas questões de demandas relacionadas a medicamentos de alto custo, ou seja, aqueles medicamentos que não estão na lista do Ministério da Saúde, né, não estão sendo ofertados a partir do SUS, tá? E aí, consequentemente, nós temos aqui esse ativismo judicial, especialmente com relação à saúde, professor Igor. Obrigado, professora Safira, mas agora eu fico pensando, né, nós estamos aqui falando sobre vigilância sanitária e nós temos a questão da atividade econômica do particular. A gente tem todo um arcabouço, porque a nossa Constituição é uma Constituição democrática, então eu tenho lá a liberdade econômica, que é aquele direito de empreender do particular, né? Aquele direito que o particular tem de formar seu comércio, formar seu serviço, inclusive o direito, e depois a doutora Gabriela vai nos ajudar, inclusive o direito de até colocar uma clínica de saúde, uma clínica de estética, né? Uma casa de recuperação para dependentes químicos, longa permanência. E como dá essa colisão entre esse direito à liberdade econômica, que nós temos a Lei de Liberdade Econômica de 2019, e o direito fundamental à saúde, porque em algum momento isso vai colidir, não é, professora? Eu quero, por exemplo, colocar uma academia de ginástica, eu quero empreender nesse nicho. Isso eu vou ter uma colisão, não é, professora? E como é que se dá isso? Como é que se dá isso administrativamente? A professora poderia nos... A questão do direito à saúde e da liberdade econômica são princípios, né, que no plano teórico ambos estão presentes na Constituição, mas que em termos práticos a gente tem essa colisão, né? E justamente por se tratar do direito à saúde, nós temos aqui uma restrição em termos práticos da liberdade econômica. O que isso significa, né? Não é porque o particular está exercendo, vamos supor, oferecendo serviço de saúde em um hospital, que ele pode estabelecer preços, valores acima da média, tá? Então, justamente por isso, nós temos aqui o poder de polícia, professor Igor, especialmente, o que eu quero chamar a atenção num primeiro momento, do poder de polícia a partir da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é uma agência reguladora e que, portanto, exerce esse poder de polícia em matéria de saúde e que, com relação a esses procedimentos médicos, especialmente os procedimentos médicos de plano de saúde, nós temos toda uma regulamentação e que cada aumento dos planos de saúde, a ANS ela deve autorizar. Então, neste primeiro aspecto, nós temos aqui um primeiro exemplo de restrição com relação à liberdade econômica, né? Que aqui é a liberdade econômica dos planos de saúde. E, além disso, né, quando um particular, justamente como o professor Igor pontuou, né, quer abrir, né, uma clínica, né, de estética que seja, uma academia, enfim, nós temos aqui questões relacionadas à saúde, à vida, à integridade física do cidadão. E justamente por isso nós temos que ter uma autorização para o funcionamento, né? O poder público aqui, a partir do seu poder de polícia, ele deve verificar se essa clínica, se essa academia, se tem condições de funcionamento e ainda, se as pessoas que ali trabalham reúnem as condições técnicas necessárias para realizar essa atividade de saúde.
Então, por isso, nós temos aqui especialmente a atuação da vigilância sanitária a partir de um processo administrativo, em que nós temos o agente público atuando para verificar se esses estabelecimentos têm condições, reúnem condições de exercer essa atividade econômica que tem como objeto a saúde. Obrigado, professora. E agora a gente chama para a conversa a doutora Gabriela. Doutora Gabriela, que é coordenadora da Vigilância Sanitária, que é quem vai cuidar desses processos administrativos. E é uma questão bem interessante, porque a gente não tem na faculdade uma matéria de direito sanitário, né? Tem até a gente tem até algumas especializações. Basicamente, a gente não tem na faculdade nenhuma matéria que trate de direito municipal, por exemplo. Muito pouco de direito urbanístico, muito pouco de direito sanitário, nada de direito sanitário, basicamente. Então, o que acontece? Eu vou contar a primeira vez que caiu um processo sanitário para eu dar parecer. Eu não sabia qual legislação começar a trabalhar. E daí eu fui pedir ajuda para quem mais entende direito sanitário, né? Que é a veterinária do município. É a veterinária do município. Cheguei lá, Gabriela, por favor, me explique o direito sanitário, porque é tanta legislação que a gente não tem acesso. Doutora Gabriela, a vigilância sanitária tem legislação estadual, legislação federal, e daí a professora Safira falou sobre a ANS, a questão dos planos de saúde, né? Não é ANS, é? A ANS. E na vigilância sanitária nós temos a Anvisa, que ficou bem conhecida aí na época da pandemia, as restrições da Anvisa. Como é que funciona esse arcabouço legal da saúde? Por exemplo, que leis ali eu tenho? Uma legislação estadual, daí eu tenho as resoluções. Como é que funciona isso, doutora Gabriela? Olá, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento com vocês e dando voz para a vigilância sanitária do ponto de vista legal e não só da saúde. Então, respondendo ao seu questionamento, doutor Igor, primeiro para a gente esclarecer o que é a vigilância sanitária, né? A vigilância sanitária ela é um conjunto de ações que visa eliminar, diminuir e prevenir qualquer dano à saúde pública. Então, esse é o conceito de vigilância sanitária. Vigiar mesmo é monitorar, acompanhar. Então, essa é a definição de vigilância sanitária. Como o doutor Igor falou, arcabouço legal são inúmeros. A gente começa da Anvisa, no nível federal, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que foi muito comentada mesmo na época da pandemia, que teve uma repercussão enorme. Vindo para o nível estadual, aqui no Paraná, nós temos a Secretaria de Estado da Saúde, que a gente chama de SESA. Então, quando eu comentar aqui SESA é a Secretaria Estadual de Saúde, e nos municípios. Como que a gente trabalha na vigilância sanitária? Quando o município não tem legislação própria, a gente recorre às legislações municipais e estaduais. Da questão do licenciamento sanitário, entrando no licenciamento sanitário que já foi conversado, nas atividades que podem ser desenvolvidas ou não, com alguma restrição, a Anvisa, em 2017, ela publicou uma resolução, que é a 153 de 2017, que classificou as atividades econômicas em graus de risco. Então, ela classificou no primeiro momento como baixo risco e alto risco. Foram essas duas classificações. Em 2020, e também tinha outra classificação, que são as classificações que dependiam de perguntas. Tinha que fazer algumas atividades, era feita uma pergunta e mediante a resposta do empresário é que se classificava a atividade. Em 2020, a SESA criou uma legislação estadual que modificou um pouquinho a classificação das atividades econômicas, né, das CNAES, Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Aí ela já classificou em atividades de baixo risco, de médio risco, de alto risco e de risco condicionado. Esse risco condicionado é essa mesma ideia da legislação da Anvisa, que são feitas perguntas, dependendo da atividade que o empresário pretende desenvolver, e de acordo com com a resposta do empresário, é que vai direcionar se essa atividade vai ser classificada como baixo, médio ou alto risco. Doutora, me permite? Claro. Então, só para a gente deixar aqui claro, por exemplo, eu sou um advogado que estou na área empresarial, que estou ali dando assessoria para uma empresa. Chegou meu cliente, ele quer abrir uma empresa comigo, certo?
Então eu tenho que ir para essa resolução 153, para a resolução da CESA. A resolução da E CESA. ver pela CNAE qual é o risco da empresa e a partir daí ir buscar na legislação da Anvisa ou da CESA, correto? Então, Exatamente. por exemplo, a gente tem a legislação estadual, que é a 13.338 de 2002, é essa, né? Ou é 11.338? 13.331 de 2001, que é o Código de Saúde. Código de Saúde. Ali eu já tenho um esboço, correto? Isso, correto. Uhum. Daí eu vou ter o decreto regulamentador, que é o 5.711 de 2002, isso. certo? Uhum. E a partir daí eu vou ter as resoluções da CESA ou da Anvisa específicas para cada atividade. Exato. Então é isso que eu tenho que como advogado empresarial, que eu estou abrindo aquela empresa, que eu estou dando assessoria, eu tenho que, como advocacia preventiva, eu tenho que tomar cuidado. E na dúvida, eu entro em contato com o serviço de vigilância sanitária do município que eu estou abrindo aquela empresa. Exato. A legislação estadual, que hoje na nossa realidade é a que a gente mais usa, é a 1034 de 2020, e nela tem anexos que determinam, de acordo com a tua atividade, em que categoria ela se enquadra. Então, exatamente esse é o processo, você vai classificar ali a tua atividade e vai tomar as medidas. Atividades de baixo risco, elas são dispensadas de licença sanitária. E assim, só por definição, né, licença sanitária é o instrumento que torna o estabelecimento, a atividade, o serviço habilitado para funcionar. Então, até já fazendo um parênteses, às vezes as pessoas questionam, não tem como você liberar uma licença sanitária provisória? Não, o que eu sempre falo é que não tem como o estabelecimento ou o serviço ele está mais ou menos adequado para funcionar. Ou ele está adequado para funcionar e está licenciado, ou ele não está licenciado. As atividades de baixo risco, elas são dispensadas de licença sanitária. Então, se o advogado está lá prestando a consultoria e ele verifica que a atividade que o cliente dele pretende desenvolver é de baixo risco, já está determinado na resolução que ele é dispensado de licenciamento. Não dispensa de inspeção, tá? Não dispensa de fiscalização, nem das outras exigências de outros órgãos, como Corpo de Bombeiros, alvará de funcionamento, mas da licença sanitária, se for baixo risco, está dispensado. Atividades de médio risco, vou dar alguns exemplos que talvez fique mais didático, né? Atividades de médio risco. Restaurante, farmácia sem manipulação de fórmula, academias, isso são atividades de médio risco, tá? Elas permitem, por essa legislação estadual, uma licença sanitária simplificada, que é uma licença sanitária prévia à inspeção. Então, só mediante o fornecimento de informações e o preenchimento de documentos, onde o empresário afirma que conhece as normas sanitárias, ele já é licenciado previamente à inspeção. A inspeção acaba ocorrendo depois. Atividades de alto risco. Quais são atividades de alto risco? Aquelas que têm maior potencial de causar algum dano à saúde pública. Uma fábrica de produtos saneantes, de produtos de limpeza de um modo geral, farmácias com manipulação de fórmula, a comunidade de instituição de longa permanência para idosos e a de que trata dependentes químicos, né, que chamam de comunidade terapêutica. Essas são atividades de alto risco. Cosméticos, todas essas atividades que têm um risco, né, potencial de causar algum dano, são classificadas como alto risco e elas não permitem o licenciamento prévio. Então, para essas atividades, primeiro a gente faz a inspeção no local, com todo o embasamento legal também, que daí para cada atividade tem a sua legislação específica, para depois fazer o licenciamento, se tiver em condições de ser licenciada, né? É interessante, doutora Gabriela, o que a doutora colocou, porque exatamente tem a ver com o que a doutora Safira também falou, os graus de riscos. Então, a liberdade econômica, e não existe direito fundamental nenhum que seja absoluto, a doutora Safira é alexiana, tal como eu, né? Então a gente vai beber nas águas do Alex, não existe direito fundamental absoluto. E aqui a doutora Gabriela trouxe pra gente exatamente os níveis de restrição. Se é algo muito problemático, exemplo, casa terapêutica, casa de longa permanência, né? E quem assessora, o advogado que assessora essas casas tem que estar bem atento, existe resolução da Anvisa específica, por isso a gente vai falar mais para frente. É um grau alto, então vai precisar de mais procedimentos, mais garantias. Médio risco,
uma licença prévia, alguns questionamentos, e depois vai a fiscalização. Eu acho que o importante é falar também das atividades de baixo risco. A doutora pode dar algum exemplo para a gente de atividade de baixo risco? Claro. As atividades de baixo risco, elas foram assim classificadas, tanto pela Anvisa quanto pela CESA, porque elas não têm um interesse direto à vigilância sanitária. Então, por exemplo, um escritório de contato, que só exerce atividade administrativa, escritório de apoio administrativo, que tem lá na classificação econômica, é dispensado. Atividade de mineração, atividade de gráfica, o plantio direto de frutas, verduras, grãos. Vocês podem até pensar, nossa, mas é alimento, a vigilância sanitária não devia inspecionar, mas é a fase de plantio, não é a fase de fabricação. Então, isso também é atividade é um tipo de atividade que é dispensado de licença sanitária. Então, se tiver essas atividades lá, não precisa nem fazer a solicitação, porque a nossa resposta vai ser que a empresa está dispensada de licenciamento sanitário. E sempre bom deixar claro que a dispensa de licenciamento não é a dispensa de observação das normas sanitárias. Exato. Principalmente para as atividades de médio risco. Por exemplo, um restaurante que tem toda a questão das características organolépticas do alimento, que tem a questão de não ter, por exemplo, aquela tábua de madeira, ser uma tábua de metal, do que, doutora? Eu esqueci. Todos os materiais lisos, laváveis e impermeáveis. Isso, e o teto também, né? E o teto, são as nossas palavras de... Isso, exatamente. E até quando eu comecei a dar aula, no curso técnico aqui no Kennedy, e eu dava aula de introdução ao direito para técnica em contabilidade e administração. E eu sempre dava esse exemplo, quando eu ia falar de poder de polícia, que eu só ia aos restaurantes porque eu tinha certeza que a vigilância sanitária tinha chancelado aquele restaurante. Então, é sempre bom pensar, ainda nessa ideia de restrição de um direito fundamental, que a vigilância sanitária, quando ela entra no estabelecimento de uma pessoa, ela está garantindo a saúde de muitos. Ela está gerenciando o risco. Então, não é porque a pessoa da vigilância sanitária é chata, é porque ela está dando credibilidade para todo o sistema, né, para que não vire um Deus dará, né, basicamente. Então, acho que isso é bem interessante. E, falando de licenciamento, eu vou puxar uma pequena polêmica, doutora Gabriela. E o MEI? Tocou a ferida agora, né? Esse MEI... Tocou a ferida. O MEI a gente tem, né? O MEI é uma polêmica pra gente, né? O MEI é uma situação bem delicada, porque aí vocês podem explicar melhor do que eu, mas ele teve uma prerrogativa de que ele pode começar a atuar sem qualquer tipo de licenciamento. E isso, do ponto de vista sanitário, é uma questão muito delicada, porque, como eu falei, a gente classifica a atividade pelo risco, pelo seu risco, e não pelo porte da empresa ou pelo enquadramento legal dela. Então, para a gente, fiscal sanitário, a atividade por exemplo, indústria de conservas, que é uma atividade de alto risco, ela é alto risco independente de se uma empresa com 10, 15, 20 funcionários vai exercer, ou se o MEI, que é só ele e mais um funcionário, às vezes é familiar mesmo, né, é marido e mulher, que vai exercer. O risco é da atividade e não da empresa, do porte, da classificação da empresa. Então, o MEI tem essa discussão, e essa discussão não é só municipal, é estadual, que eu acompanho também. Acredito que seja nacional, mas eu tenho contato com o nível estadual, e tem esse mesmo conflito, porque como é que a gente exige todas essas questões de uma empresa que, no exemplo da fábrica de conservas, né, de uma empresa que não seja MEI, e daí o MEI ele pode simplesmente abrir o CNPJ e começar a funcionar sem a gente ter esse respaldo de uma inspeção prévia, de que ele está seguindo as normativas. Então, essa questão do MEI eu acho que ainda precisa ser ajustada, não sei se é possível, se tem como, mas eu acho que daí entra na questão da restrição ou não de direitos que vocês estavam colocando. Eu confesso, eu pensei mais uma vez jurisprudência, porque até poderia chegar no mandato de segurança para os tribunais, eu não achei nada sobre isso. O que acontece? A gente tem na lei da liberdade econômica que o microempreendedor individual ele pode prestar atividades de baixo risco sem licenciamento, né? E na lei complementar 123, que é a lei da microempresa, diz que o microempreendedor ele pode prestar sem licenciamento até médio risco. Mas daí, quem sabe, seja esse licenciamento prévio. Então, a gente está numa nebulosa ainda sobre isso e é uma polêmica. O Estado ainda não fechou, né, a CESA ainda não fechou entendimento sobre isso. E aqui, só trazendo, não é nenhuma pergunta, é uma observação,
não é só o particular que está vinculado às leis sanitárias. Município, Estado e União também, quando prestam, daí, doutora, os serviços públicos, também tem que prestar um serviço público de qualidade. Então, postos de saúde, escolas, também tem que estar de acordo com as normas sanitárias. Então, é uma garantia para toda a sociedade da atividade econômica em sentido estrito e dos serviços públicos, né? Bom, essa é a parte preventiva. Princípio da eficiência, né, doutor Igor? Princípio da eficiência. Princípio da eficiência do serviço público. Bem interessante a gente trazer aqui, né, doutora? Daí eu já passei aqui, terminou o preventivo, né? E eu acho que é interessante também falar que é importante sempre que o advogado vai fazer esse preventivo, ele ter alguém da área de saúde, né? Também fazendo essa consultoria, né, pro estabelecimento, né? Existem profissionais que são especializados, né? Então, enfermeiros, médicos veterinários, dependendo da área que for, você vai ter o profissional credenciado no seu conselho para atuar como RT, para atuar como consultor. Isso é muito importante. Então, agora que a gente terminou o preventivo. Agora, a partir daí, a gente já tem um outro problema, né? Fiscalização, doutora Gabriela. Então, nós temos as infrações sanitárias, né? Queria só, antes da doutora falar, recordar um pouquinho que as nossas infrações sanitárias, elas estão lá na lei 11331. 13331, e elas são repetidas lá no decreto, no 5711. Só que é interessante, porque ali é o que a gente chama no direito penal de norma penal em branco, porque são bem genéricas. Não. São muito genéricas, doutora Safira. Você lê aquilo ali, um exemplo, prestar serviços em desconformidade com a legislação sanitária. O mundo e suas adjacências, como diria a professora Eneida. Né? Aí, até, professor Igor, eu quero chamar a atenção da necessidade, mais um princípio aqui, o da motivação. Né? Porque quanto mais aberta aqui a norma, aí que realmente o agente público, estamos aqui ao lado de um agente público, a gente precisa ter a motivação, até para que nós, advogados, né, quando a gente for levar isso para o Poder Judiciário, a gente consiga fazer esse controle. Porque se realmente a gente não tem ali o fato que determinou, né, o fato, a descrição do fato exatamente, e ainda a questão aí da descrição legal, né, de enquadramento, como é que a gente vai fazer o controle? Sim. Aí a importância, só fazendo um parênteses aqui. Sim, então, daí o que acontece? Então a gente tem as normas sanitárias, daí eu vejo ali que como funciona o processo sanitário. É feita a notificação, a intimação, né? E após isso, eles fazem um relatório, aberto prazo para apresentar a defesa, e após isso as autoridades sanitárias fazem um relatório de instrução. E daí, doutora Safira, é legal. Porque você pega aquele artiguinho assim, e daí vem 5 normas regulamentares, fotos espalhadas pelo processo inteiro. A motivação fática, viu, gente? É assim que se faz. Isso. E daí, como eu não enxergo bem, eu peço ainda para que as fotos venham com legendas. Né? Então, é isso. Então, tem essa norma infracional em branco, que eu vou estar emprestando lá do direito penal, e que daí ela é complementada com as resoluções da ANSESA, com as resoluções da Anvisa, e é bem interessante isso. Então, a partir daí eu vou ter 3 tipos de infração, né, doutora? Eu vou ter a infração leve, grave e gravíssima. Fica aqui o meu protesto que devia ser leve, médio e grave. Né? Eles pulam a média. Não sei por quê. Fica aqui meu protesto. Nada é médio, né? Doutora, poderia explicar pra gente um pouquinho mais sobre isso, doutora? Claro. Voltando um pouquinho aí no gancho da motivação, para vocês é difícil e para a gente, como agente público, também é difícil, porque essa norma branda aí, a gente tem que casar com muitas legislações específicas para poder motivar, para poder justificar o porquê que eu estou dizendo que aquilo que a empresa cometeu é uma infração sanitária, né? E ainda com o agravante de que alguns estabelecimentos, algumas atividades não têm normas tão específicas. Então a gente acaba usando só o Código de Saúde mesmo, que é essa junção aí da Lei 13.331 com o Decreto 5711, que a gente chama de Código de Saúde do Paraná,
que também tem eu costumo brincar que é a Bíblia do Estado, né? Porque é ali que estão todas as normativas sanitárias, nossas diretrizes ali. Então, a gente faz essa caracterização da infração de acordo com o que a gente constatou lá no momento da inspeção. A classificação de leve, grave ou gravíssima, a gente também vai ter que daí, lá no momento posterior do processo, analisando atenuantes e agravantes, para a gente poder determinar qual é a classificação da infração. O Código de Saúde também traz tudo isso para a gente. O que caracteriza, o que é situação atenuante? Ser primário, não ter sido a situação ali fundamental para a ocorrência do fato. Então, ele põe ali 3 ou 4 situações que ele considera como atenuantes. E daí vem as agravantes, que ele considera a reincidência, o dolo, o ter agido para obter vantagem pecuniária. Todas essas situações são situações agravantes. Eu acho interessante a gente pontuar aqui também que o Código de Saúde, tanto a lei quanto o decreto, eles têm 54 incisos. Dentro do artigo ali que classifica o que são infrações sanitárias, ele tem 54 incisos genéricos, dizendo, né, alguns um pouquinho mais específicos, outros mais genéricos, dizendo o que são as infrações sanitárias. E muitos deles, a gente até brinca que acho que eles pegaram metade dos verbos da língua portuguesa e colocaram, porque eles colocam produzir, fabricar, embalar, manipular, transportar, fracionar, invasar, e daí tudo aquilo no mesmo artigo, e às vezes eu só quero dizer, por exemplo, que a pessoa embalou em desacordo com a legislação vigente, e eu tenho que colocar tudo aquilo e depois fazer discorrer, juntando com as legislações de rotulagem para poder justificar a infração, né? Então, a classificação delas em grave, em leve, grave e gravíssima vão se dar de acordo com atenuantes, com agravantes, e sendo uma situação, né, como a gente trabalha com avaliação de risco, sendo uma situação de risco iminente, a gente até entra já com a interdição cautelar. Então, isso daí em loco mesmo, no momento da inspeção, se for uma situação... Doutora, eu vou pedir só um minuto, claro, só pra gente, que eu queria pegar um gancho aqui. Claro. Então, pro advogado que tá com saudade de dosimetria da pena no direito penal, a gente faz isso também na vigilância sanitária. Tem isso no poder de polícia, né, doutora Sim, tem Sofira? isso no poder de polícia, tem a exato. dosimetria da sanção também. E a gente tem várias sanções, né? A gente tem a sanção de advertência, a gente tem a sanção de multa, a gente tem a sanção de perda do produto, várias sanções que a gente tem. E isso vai decorrer de ser grave, leve ou gravíssima, né? E, inclusive, os valores da multas, eles são graduados. Sim. E aqui o que eu acho importante trazer... E no auge, a interdição do estabelecimento e tudo mais. Do produto, né? A interdição é que eu quero pegar um ponto só pra gente falar da interdição. É a minha próxima pergunta pra ti. Tá. É que eu quero pegar aqui um outro gancho. E é bom deixar bem claro que o dolo aqui não é elemento constitutivo da infração, tal qual no direito penal. Que a regra é, eu só tenho infração se eu tenho dolo. A culpa é exceção. Aqui você pode ter infração tanto por culpa, que é imperícia, negligência e imprudência, quanto pelo dolo, que todos os doutores que nos veem sabem, consciência e vontade. A única questão é que se ficar comprovado o dolo, a multa vai ser mais pesada. A sanção vai ser mais pesada. Isso é bem importante. Dizer, eu não sabia que estava acontecendo isso. Bom, estava acontecendo de fato, você agiu por culpa, a infração foi feita. Então, é uma linha separadora que separa o direito penal do direito administrativo sancionador, bem interessante da gente colocar nesse ponto. E nós temos a famosa interdição, que é a fitinha zebrada, né? Que a vigilância sanitária anda com a fitinha zebrada, que eu gosto muito de comparar a interdição com a prisão cautelar no direito penal. Doutora, o que é uma interdição cautelar e o que fundamenta, o que justifica uma interdição cautelar? E eu posso dar em que momento essa interdição cautelar? A interdição cautelar a gente executa, né? Qualquer situação que esteja apresentando um risco iminente à saúde. Tá? Então, se eu chego... e a interdição cautelar, às vezes a gente só pensa na interdição do estabelecimento, mas eu posso fazer a interdição cautelar de um produto que está produzido em desacordo, de uma área de uma empresa que está em desacordo, que, por exemplo, uma indústria de medicamentos que na sala de estoque não esteja com temperatura controlada, que ela vai estar colocando em risco
a conservação e a qualidade daqueles medicamentos. Eu posso fazer interdição cautelar só dessa sala, até que o estabelecimento regularize, conserte o sistema de refrigeração, seja qual for a medida que o estabelecimento vai adotar. Então, isso depende muito de que tipo de estabelecimento a gente está falando. A gente está falando de um restaurante, o que vai motivar uma interdição de um restaurante? Normalmente, a interdição de um restaurante é a cozinha, só que, obviamente, se eu interdito a cozinha de um restaurante, eu interdito o restaurante inteiro. Se eu estou falando de uma academia, por exemplo, que é uma academia, esportes, também está relacionado à saúde. Então, eu vou interditar um aparelho, eu vou interditar o sanitário, o que está causando um risco eminente à saúde? Obviamente, algumas atividades apresentam riscos maiores à saúde do que outras, né? Se a gente for num estabelecimento de saúde, numa unidade de saúde, num hospital, a gente tem N locais dentro de um estabelecimento desse que podem apresentar um risco iminente. Então, isso é uma avaliação do fiscal no momento da inspeção com as situações que ele se depara ali. Então, depende Agora, se eu chego num estabelecimento que ele não tem licença sanitária, que ele não tem, por exemplo, acessibilidade e que é uma condição sine qua non para o funcionamento dele. Por exemplo, uma instituição de longa permanência de idosos ou de tratamento de dependente químico. Como que ele não tem acessibilidade se isso interfere totalmente no direito à saúde daqueles que estão usando aquele serviço? Então, seria uma justificativa para uma interdição total, cautelar, até que ele regularize a situação. Então, essa interdição a gente vai ter que avaliar no momento e de acordo com a atividade que o estabelecimento desenvolve. Seria nesse caminho a nossa conduta. Doutora Safira, eu só quero chamar a atenção para sine qua non. Não, eu também achei chiquérrimo. Eu achei chiquérrimo. Eu não usei nenhum termo, Renatinha, até agora. Exato. A gente numa campanha para o direito ficar mais acessível, né? Desculpa, eu não sabia, vocês não me avisaram dessa campanha antes. Não, a gente achou o máximo. A gente achou o máximo. Você não é do direito e tá usando. A gente adorou. Obrigado. Doutora, mas tem casos menos graves, que são aquelas intimações para regularização, né? Com certeza. Quando a gente vê que a situação é passível de regularização e que ela não está oferecendo um risco direto à saúde, é totalmente possível que a gente trabalhe com intimações para que a pessoa regularize a situação ou o estabelecimento. Então, a gente faz um termo de intimação, concedendo prazos de acordo com a gravidade da situação, e ela vai ter que realizar a adequação, a gente retorna para verificar se foi cumprido ou não. Não sendo cumprido, isso também está expresso no Código de Saúde. O descumprimento parcial ou total de termos de intimação caracterizam infração. Então, a partir desse momento, se descumpriu a intimação, vai virar uma infração, vai ser lavrado um auto de infração e a gente vai instaurar um processo administrativo sanitário. E daí, nesse caso, vai ser por descumprimento de intimação, a motivação. Só sem falar nomes, mas já ouvi interdição até de panela de pressão, pode ser interdita. Sim, até panela de pressão, a vigilância sanitária interdita. Sim, mas olha só qual é o risco desse produto, né? Sim, e por coincidência, ou não, enfim, na semana seguinte a essa interdição da panela de pressão, teve uma notícia num jornal, não lembro em que cidade era, mas que uma funcionária de escola sofreu graves queimaduras ou até situações mais graves em função da panela de pressão que explodiu. Então, a gente pensa na saúde como um todo, não só na saúde ali, na saúde do funcionário ali também, né, que está trabalhando, porque ele também tem direito à saúde. Então, é um conjunto de ações da vigilância sanitária. Bom, então a gente chega a isso e daí a doutora Safira colocou pra gente que tem que ser uma decisão fundamentada. E uma decisão fundamentada no Estado Democrático de Direito pressupõe um processo. Naquela concepção do Fazzolari, nunca lembro se é Fazzolari ou Falazari, mas acho que é Fazzolari, eu sempre falo errado, perdão. Que é procedimento mais contraditório. Ou seja, processo administrativo, não é, professora Safira? Que a professora Safira sabe que é uma matéria muito cara para mim, processo. Eu, de nascença no direito, eu sou um processualista. Então, eu acho que eu sempre vejo o processo, professora Safira, como sendo uma garantia. É a garantia do administrado, é a garantia do acusado no processo penal de trazer suas razões. É a garantia do cidadão. Isso. Né? E além disso, professor Igor, falando aqui um pouquinho do nosso nicho de mercado e tudo mais,
não é qualquer advogado que tem condições de atuar em processo administrativo, especialmente processo administrativo sanitário. Aqui a doutora tratando aqui das sanções e tudo mais, e justamente o que o advogado precisa para atuar nesse processo administrativo, para garantir o devido processo legal aqui em matéria sanitária, ele vai ter que acabar se debruçando com uma legislação federal, a gente tem que lembrar, uma legislação federal, ainda com a legislação estadual, com a Bíblia sanitária, como a doutora acabou de mencionar, e ainda cada município pode ter a sua regulamentação. Então vejam como é difícil para o profissional do direito, e aqui vale justamente a expertise, pronto, falei expertise, ó. Eu vou ter que usar uma em latim também. Usei uma aqui, né? Olha a expertise que esse profissional do direito tem que ter. Então, é muito difícil, né, atuar em processo administrativo, ainda mais no processo administrativo sanitário, porque o advogado vai ter que acabar se debruçando aqui uma análise dessa legislação nos 3 níveis aqui da federação. Então, é extremamente difícil, né? E claro, né, é fundamental o papel do advogado, seja justamente nessa esfera administrativa, e poder levar essa questão para o Poder Judiciário rever, se for o caso aqui, esse processo administrativo. Algumas vezes, e aqui sem nenhum julgamento, eu vejo que contadores fazem essas defesas. Eu tenho formação em ciências contábeis também, e eu sei que na faculdade de contábeis a gente não é preparado para processos administrativos, né? É uma pena que nas faculdades de direito não seja nem oferecido nem como uma formação acadêmica suplementar, horas complementares, um curso de extensão de direito sanitário, uma maior ideia de direito urbanístico também, que é o que o advogado ele vai estar no começo dele dia a dia. Quando ele vai advogar no município, é isso que ele vai pegar no primeiro momento. E até por isso que eu trouxe esse tema de vigilância sanitária. Então, sempre quando tiver um processo, primeira coisa, procurar acredito que Campo Largo não tem a legislação sanitária também, nem as outras municípios. Alguns outros, sabe, doutora? Os municípios têm. Eu sei que Curitiba tem legislação sanitária própria. Eu não sei se Campo Largo não tem legislação sanitária própria, viu? Arriscaria até dizer que eles têm. Mas o nosso município não tem. Então, muitos municípios do Paraná, pelo porte mesmo, não é viável, né? A gente ficar criando mais leis e leis a nível municipal para, às vezes, replicar o que está dizendo na estadual. Então, muitos municípios se valem mesmo da legislação estadual, que também, assim, agora é uma consideração particular minha, eu vejo que precisa ser revisada, porque tem esses pontos que a gente discutiu aqui, que às vezes a gente fica ali no limbo e precisam ser revistas, talvez deixar mais claro, outras coisas suprimir, porque já vieram legislações novas que aquilo ali está desatualizado. Então, essa questão da legislação e dos advogados, como vocês estão colocando, a gente vê na prática, dentro da vigilância sanitária, e como o doutor Igor falou, já recebi ligação de contadores me perguntando o que eles teriam que fazer para apresentar a defesa para o município, porque o empresário pediu que ele apresentasse a defesa. Então, aí acho que caberia também para os advogados puxarem de volta esse nicho aí, porque tem campo de atuação, né? Tem campo de atuação. Bom, obrigado. Vamos já nos encaminhando para o encerramento. A gente separou 2 casuísticas para falar, né, doutora Gabriela? Eu acho que o primeiro é uma questão de utilidade pública, que são as casas de recuperação, as casas de longa permanência. O que é importante ter numa casa? Se eu sou advogado que eu estou ali dando consultoria para aquela casa, o que mais chama a atenção da vigilância sanitária nesses casos? Mas primeiro tem que conceituar o que é uma casa de longa permanência. Então, as casas de longa permanência, a gente tem as de longa permanência de idosos, né, que antigamente chamavam de asilo, e as comunidades terapêuticas, que normalmente são as direcionadas para tratamento de dependência química. Então, nesses 2 casos, essas 2 atividades são classificadas como alto risco, como a gente colocou há uns momentos atrás, e tem um outro adendo que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade aqui. Elas precisam de aprovação de projeto arquitetônico. Muitos estabelecimentos pecam já nesse início, porque eles começam a trabalhar e depois eles vão tentar se regularizar. Só que esses 2 exemplos que a gente está dando aqui,
eles precisam de projeto arquitetônico aprovado pela vigilância sanitária, que não é diferente do urbanismo, da localização que o município faz. É a aprovação sanitária do projeto, porque vai se atentar justamente a essas questões que são importantes para a vigilância sanitária. Acessibilidade, uma cozinha adaptada para fazer alimentação como deve ser, porque são pessoas que são vulneráveis. Os alojamentos deles, como vão ser? Vai ser coletivo? Vai ter sanitário para todo mundo? Normalmente esses estabelecimentos são separados por sexo, né? Alguns só aceitam o sexo masculino, outros só aceitam o sexo feminino para facilitar o atendimento, a logística lá dentro da instituição. Então, assim, o primeiro ponto pergunta para a vigilância sanitária se tem que ter aprovação de projeto arquitetônico, porque isso é um processo demorado e sem esse projeto aprovado, é um dos requisitos para liberação da licença sanitária. Então você vai ficar travado, porque enquanto você não tiver o teu projeto aprovado, você não vai conseguir ter a licença sanitária. Então essas situações de saúde, normalmente vão precisar de medicamento, essas pessoas. Tem que ter um profissional da saúde lá que responda por essas medicações, um farmacêutico, um enfermeiro que vai prestar atendimento tanto aos dependentes químicos quanto aos idosos. Então é uma equipe multidisciplinar e que a vigilância sanitária cobra tudo isso desses estabelecimentos baseado em legislações próprias que existem, classificando por risco também o grau de dependência das pessoas. Então, esses são as situações que a vigilância sanitária olha dentro da comunidade terapêutica e da instituição de longa permanência, né, de uma forma bem resumida. Então, caso alguém precise colocar algum parente, alguma coisa, primeira coisa, pedir a licença sanitária, né? Para verificar se o estabelecimento está regularizado junto ao município. E outro caso que eu sei que é muito caro, outra casuística, saneantes, que tem até implicações penais, implicações ambientais, tem várias implicações, porque, por exemplo, você pode fazer tem que fazer a apreensão. E onde é que você vai fazer o descarte desses saneantes? É muito caro. Né? Então, os saneantes... Os saneantes também são um problema, porque as pessoas acham que é só eu vou comprar ali da pessoa que passa vendendo no carro o amaciante, o sabão em pó. Só que tudo isso tem implicações no sentido, como o Dr. Igor já falou, do descarte disso. Como ele foi manipulado? Se ele foi manipulado inadequadamente, ele pode, primeiro, não estar fazendo a função que ele se propõe, né? Um alvejante, um amaciante, um produto de limpeza, um desinfetante. Você compra um desinfetante que diz que elimina bactérias, que elimina vírus, e ele não elimina, ele além de ser daí a questão do direito do consumidor, né, que está sendo lesado e enganado. Mas sanitariamente falando, ele não está sendo eficiente para o que ele se propõe. Outra questão, ali, se não está embalado adequadamente, uma criança ingere esse produto, por exemplo, porque normalmente eles põem cores chamativas, é um rosa, é um verde. Se a criança pega aquele produto e se contamina, e ele não tem rotulagem adequada, ele não tem os componentes dele, você vai chegar com essa criança para um atendimento, numa unidade de saúde, num hospital. Como é que você diz para o médico o que aquela criança ingeriu para ele saber como tratar aquela criança? Então, o risco, por isso que os saneantes também são classificados como alto risco, por isso e por outros N fatores, mas é pela gravidade das consequências que às vezes as pessoas não dimensionam, que uma fabricação clandestina ou que uma produção inadequada desses produtos pode ocasionar na saúde. E quando a gente faz uma apreensão de produtos saneantes clandestinos, o descarte. Como é que a gente vai descartar esse produto adequadamente? Não é qualquer empresa. Aí a gente faz a apreensão em depósito, que a gente chama, né? Às vezes deixar com uma pessoa. Mas e se ele está vendendo de forma ambulante? Como é que eu vou deixar esse produto com a pessoa? Né? Se é numa empresa, eu ainda consigo interditar uma área, delimitar. Agora, em contrapartida, não, é de um ambulante. A vigilância sanitária vai recolher esses produtos. E daí a gente vai destinar para quem? A gente vai ter que fazer uma licitação para contratar uma empresa que descarte adequadamente esses produtos. Então é uma situação que aparentemente é só aprender, ela se desdobra por meses até a administração pública conseguir chegar na solução de um problema como esse. Então, obrigado, doutora Gabriela. Quero agradecer muito tanto a doutora Gabriela quanto a doutora Safira, que dispuseram desse tempo para nos brindar aqui na OAB Campo Largo, com os seus conhecimentos, para instigar novos nichos de mercado para os advogados e fazer uma investigação justamente a partir de um pensamento crítico, né? Fundamentado em pensamento crítico. Obrigado mais uma vez e aqui nós encerramos o nosso podcast.